Olá, este é o terceiro episódio da segunda temporada do Eloquente, o podcast da socioeconomia. Nesta temporada, nós estamos discutindo soluções de impacto para um planeta melhor. Quando a gente fala de impacto, a gente tem que falar de escala e tem que falar de grandes temas, como água, resíduos e, principalmente, inclusão social. A gente te convida para refletir e dialogar com a gente sobre esses temas neste episódio. O podcast da socioeconomia. Quanto mais gente no planeta, maior a necessidade de alimentos, e boa parte da população mundial está concentrada em cidades, o que por sua vez gera um problema logístico para transportar todo esse alimento do campo para a cidade. No período de gravação desse podcast, a gente recebeu a notícia de que o Brasil tinha voltado a entrar no mapa da fome. E sabe o que é paradoxal? Boa parte dessa fome está concentrada na zona rural. A pergunta que fica então é: como é que a gente pode cultivar uma agricultura mais sustentável e mais inclusiva? Esse é o tema deste episódio do Eloquente, o podcast da socioeconomia. E dou as boas-vindas agora para as nossas convidadas de hoje, a Fabiola Zerbini e a Ana Terra. Obrigado por estarem aqui com a gente. Ana, eu queria começar com você se apresentando, já que a gente conversando aqui nos bastidores fez a brincadeira de que você é uma predestinada, né? A Ana, o nome completo da Ana é Ana Terra. E aí eu queria que você contasse essa história. Pois é, Ana Terra é em função de minha mãe ter lido um livro que chama O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. E quando eu estava para nascer, escolheram o nome Ana Terra como nome mesmo. Então, Terra não é sobrenome. E aí, como eu estou no movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra e sou agrônoma de formação, muita gente pergunta se é um nome de guerra. E aí, esse é seu nome mesmo? Eu falo, não, gente, é meu nome mesmo, é Ana Terra. E Fabiola, mesmo sem floresta no sobrenome, sua vida é na floresta, né? É na floresta, mas sob uma ótica muito política, né? Fica até... É isso, como que a gente faz melhores acordos, muitas vezes até não ali, né, na floresta, mas que impactam a floresta, que trazem a floresta para a nossa vida. Então, sim, não tem no nome, não tá tão... mas tem no sangue, tem, enfim, na trajetória também. Quais são as principais linhas de atuação do WRI? Bom, nós temos vários programas, né? Mas o que eu lidero é Florestas, Uso da Terra e Agricultura. Então, é exatamente um olhar, né, de uso da terra um pouco mais ampliado, que você consiga entender o papel da floresta na produção de alimentos, na geração de economia, na dinâmica de não só luta pela terra, mas de bom uso da terra, né? Então, como que a gente hoje enxerga essas agendas de uma forma um pouco mais integrada. Mas tem também clima, que tem um trabalho maravilhoso de projetar novos modelos econômicos. Aí a gente vai falar um pouco disso, como que exista uma nova economia para a Amazônia brasileira, para o Brasil, que olha para essa agenda de uma forma mais integrada. E tem uma área de cidades, que é uma área muito forte de WRI, e que também, para mim, até é uma novidade, como na minha trajetória profissional, mas que abre uma porta muito bacana de circuito, né? Produção, comercialização, campo, cidade e floresta, né? Como que a gente integra mais ou menos esses três campos, aí a gente conta um pouquinho mais aqui ao longo da conversa. Entendi. E conta também, Ana, um pouco da atuação do MST, porque eu acho que grande parte da população desconhece a extensão da atuação e talvez só conheça um pedaço menos interessante ou talvez mal compreendido do que o MST faz. O movimento Sem Terra, né, ele surge no Brasil ainda nos anos 80, né? Então, a gente caminha numa trajetória de desenvolvimento de uma agricultura que questiona inicialmente, principalmente, o acesso à terra. Então, para nós, pensar que haviam camponeses que, em decorrência do processo da Revolução Verde, da implantação da monocultura, né, de um processo de tecnificação da nossa agricultura, foram sendo expulsos do campo, esses camponeses passam, então, a se organizar em torno de ocupações de terra para reivindicar, principalmente, terras públicas e terras improdutivas. Então, como um direito constitucional, a gente conquista, em 88, a função social da propriedade, ou seja, toda a terra tem que atingir
a sua função social sendo produtiva, respeitando o meio ambiente, respeitando relações trabalhistas. Então, o que o movimento faz, na verdade, é a luta por um direito constitucional, que é o direito do acesso à terra e o direito e a conquista da função social da propriedade. E até onde eu vejo de uma forma muito mais sofisticada e integrada ao sistema econômico do que a imagem que se tem de alguém simplesmente ali brigando para entrar num pedaço de terra, né? Porque para a gente, desde o início, assim, se estabeleceram 3 objetivos muito claros. O primeiro, a luta pela terra. O segundo, a luta pela reforma agrária, no entendimento que o acesso à terra simplesmente não garante a transformação do mundo, do campo, né? Então, a luta pela reforma agrária envolve a luta pela educação, a luta pela organização da produção da agricultura, a luta por condições de saúde, de moradia digna no campo e, por fim, a luta pela transformação social. É o entendimento de que o modo de produção que a gente vive se encontra num nó, e um nó que condena a nossa humanidade a um processo de extinção, praticamente. Que condena as pessoas à fome, que condena as pessoas à condição de miséria. E o movimento vem para questionar esse processo. E, a partir disso, constrói essa história, né, de quase 40 anos, pensando na transformação mesmo do campo como um lugar produtivo, de geração de trabalho, de renda. Enfim, sou uma apaixonada pelo meu movimento e, se deixar, eu vou aqui e fico, né? Eu queria aproveitar que você usou a palavra nó, porque surgiu um nó logo na apresentação da Fabíola, quando ela falou floresta e campo, né? E se a gente for pensar de uma maneira muito simplista, de cara, um problema que a gente tem é uma oposição entre floresta e campo. Preciso destruir floresta para ter mais campo para produzir, preciso regenerar o campo. Eu acho que essa é uma grande discussão do momento. Tem modelos novos surgindo. Então, eu queria pedir para primeiro Fabíola e depois você... Enfim, a gente está aqui num bate-papo. Então, essa é só minha pergunta inicial. Vamos falar sobre essa história do nó, floresta versus cidade. Precisamos cortar toda a Amazônia para plantar soja, milho e trigo? Ou dá para criar novos modelos que sejam mais coesos e, de novo, melhores para o futuro, para que a gente não chegue à extinção da humanidade? Bom, essa é uma... Acho que, primeiro de tudo, definitivamente não precisamos desmatar para produzir alimentos, nem que a gente siga o modelo atual, né, de uma expansão de uma lógica de commodities, nem que a gente mantenha ainda, né, que do ponto de vista de uso da terra, depois eu vou chegar aí, não é o melhor modelo, mas ainda que a gente siga os planos de expansão, por exemplo, da soja no Brasil até 2050, com as áreas que estão abertas, com alta aptidão para plantio de soja, ou seja, se você recupera pasto degradado, você tem exatamente, ou mais até, quantidade de terra disponível aberta para garantir a expansão. Pegando a soja, mas isso Na pecuária é mais interessante ainda, porque o modelo extensivo de pecuária, ele é absolutamente fadado ao fracasso, assim. Ele não é um modelo que é rentável nem do ponto de vista econômico. Então, a pauta ambiental, entre aspas, na pecuária, ela casa muito bem com a pauta econômica. Intensificar a pecuária, libera a terra e eu garanto enfim, uma possibilidade de maior capitalização daquele negócio e daquele processo. Esse é um aspecto. Agora, a gente não pode olhar isso de uma forma inocente, né? O uso da terra, a disputa pelo uso da terra passa também por onde tem logística, onde tem condição fiscal mais adequada, onde tem... Então, praticamente todo o arcabouço legal, econômico, ele é construído para fomentar, e logístico, para fomentar um uso da terra que ainda precisa desmatar, ou que não olha para o desmatamento como um entrave. Então, cria-se uma contradição, né? Então, a gente precisa, na verdade, repensar todo o modelo econômico, o pacto mesmo de modelo econômico, e que tipo de agricultura que eu quero fomentar. E um Estado, ele vai, né, estados, né, porque a gente tem o subnacional, tem todas as esferas, você tem que prover logística, prover uma inteligência fiscal, uma inteligência de crédito, né, para apoiar o fomento daquele. Então, a priori não precisa, mas você tem todo um arcabouço. E aí entra só um pequeno pedaço, que é onde a gente até se encontra, né, Ana, que é a agrofloresta. Modelos de consorciamento, modelos em que você integra do ponto de vista técnico estão aí, né? E ainda sem nada de investimento em pesquisa, né? Imagina, então tem muita possibilidade, inteligência em torno e resultados, né? A questão é como que a gente cria o arcabouço de apoio a que modelo de desenvolvimento econômico? Um social, um ambiental, um economicamente justo ou
um que precisa, olha, tudo como terra, vou comer, né? Porque sem isso eu não lucro. O que liga com essa história desses dados sobre fome no Brasil, né? Então eu queria que você aproveitasse o gancho, Ana, porque é um paradoxo meio absurdo a quantidade de terra que a gente tem, a produção que a gente tem, e aí esses dados sobre fome em zona rural no Brasil. E fome é algo que a gente deve se envergonhar, né, de reproduzir. Eu acho que a condição nossa, enquanto país, enquanto planeta, enquanto humanidade, em que é possível que a gente veja outros seres humanos passando fome, eu acho que é uma condição vergonhosa e que a gente precisa superar com urgência. E essa condição de fome, esse embate, né, de dizer quanto mais aumenta a população, mais a demanda de comida e mais a gente precisa produzir, desmatar e por isso garantir, né? A gente aprende desde sempre que é possível a gente, com técnica, com melhoramento genético, com um monte de condições, produzir mais em terras que até então que é a condição de uso que a Fabíola coloca. E aí eu acho que uma chave importante da gente entender é que no caso do Brasil, por exemplo, da década de 60 para cá, a gente conduziu um processo de afastamento do povo do campo da sua condição de produção. Então, é uma lógica, né, de destruição e de uma relação social que tinham arranjos produtivos que proporcionavam, por exemplo, às famílias terem um grau de autonomia na produção do seu próprio alimento. Então, para além da questão da sua sustentação, o processo de urbanização do Brasil foi um processo que conduziu à criação da miséria e da fome nos grandes centros. Então, quando você pega os dados, né, dos anos 60, em que você tinha 80% da população no campo e 20% da cidade, e aí você usa uma tecnologia de guerra, que foi o processo que foi acontecendo na Revolução Verde, você pegar herbicidas que eram utilizados como arma química e incluí-los num modelo produtivo como se aquilo fosse irremediável, né? A gente só sabe produzir soja, por exemplo, se a gente usar um dessecante. As nossas máquinas de produção, as técnicas que são utilizadas, é uma articulação de uma engenharia de guerra para utilizar na agricultura. E essa engenharia de guerra é uma engenharia de guerra que usa, por exemplo, os agrotóxicos, que usa um processo que exclui o trabalhador, exclui quem pode estar no campo. E isso é o que faz gerar fome. Então, a gente pensar nessa escala de produção de alimento, por vezes a gente é induzido a pensar que é impossível que a agricultura de base familiar dê conta da produção de alimentos para o mundo. Quando, na verdade, a gente percebe que numa agrofloresta você pode, em 1 hectare, alimentar e produzir energia para uma família viver, para uma família não, né? Para muito mais gente viver por um ano inteiro. Então, 1 hectare de agrofloresta sustenta aquela família e permite que ela venda a sua produção e produza excedentes para garantir a alimentação. E aí, só para concluir, assim, uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar é quais são as opções que os grandes conglomerados têm feito quando se refere à questão da agricultura. Hoje a gente tem 4, 5 grandes empresas que dominam vários elos da cadeia produtiva e que impõem um modelo de produção de soja em detrimento da produção de feijão, por exemplo, que é uma base da nossa alimentação. Então, como que você constrói políticas públicas do Estado, mas também um incentivo desde o setor privado para que essa condição de produção de alimentos se crie, né, com logística e dialogando com interelos, né, atuando nos diversos elos das cadeias produtivas. Eu queria aproveitar que vocês duas mencionaram a agrofloresta e para pedir uma rápida explicação do que é isso, até porque com essa urbanização da nossa sociedade, a gente perdeu tanto contato com o campo que a referência que a gente tem de campo é da novela, é bonito, é glamourizado, é muito distante da realidade, né? E ela é muito monolítica, né? É muito, enfim, semear, aguar e cresce. Quando, na verdade, existe a agrofloresta, que é o que vocês mencionaram, existem, inclusive, outras opções interessantes também para reequilibrar esse jogo dentro da agricultura. Vamos lá. Bom, começo, mas como boa advogada, né? Vou até onde... Mas como conceito, né? É muito linda uma agrofloresta. Isso eu já primeiro posso, né? Ainda que com a sua, né? Com a sua beleza. Mas praticamente é o quê? Você consorciar. Tem áreas que precisam ser restauradas. Essas áreas podem ser restauradas
com o plantio sempre existe uma inteligência. Vamos lá, qual que é a árvore que melhor se adapta, qual que vai crescer e trazer de novo aquele benefício que a floresta presta mais rapidamente, né? Você tem todo um olhar para isso. Mas por que não inserir alimentos dentro dessa dinâmica? Então, é uma combinação, né, de espécies que são nativas com alimentos. Geralmente no Pará, que é onde a gente tem muito trabalho, mas a Blahri tem trabalho de agrofloresta aqui, Serra da Mantiqueira, enfim, Caatinga, Espírito Santo, o Brasil inteiro tem condição de, enfim, fazer esse tipo de lógica. Mas lá no Pará você pega banana, cacau, convivendo junto com uma ou duas árvores nativas, e aquilo é um espaço que não só ele recupera a capacidade ecológica, ou o seu serviço ecológico, né? A gente fala dos serviços ecossistêmicos, ela volta a ser um prestador de serviços, ajuda no regime de águas, ajuda no regime de climas, ajuda e produz alimento e gera renda. Então, também o modelo de agrofloresta, a gente tem falado muito isso, a restauração ela não é um fim em si mesmo, ela é né? Então, se eu associo, aí de novo, qual é o modelo que eu estou, né, apoiando? Qual é o modelo que eu vou tentar trazer todo um arcabouço público e privado de sustentação para poder agrofloresta, porque não só eu faço, né, a floresta voltar a estar ali prestando o seu serviço, sendo aquela coisa maravilhosa, quanto eu gero uma perspectiva de uso da terra, de acesso verdadeiro à terra, né, o uso da terra e muitas vezes por a agrofloresta estar associada a territórios coletivos, assentamentos, territórios indígenas, quilombolas ou pequenos produtores, que no Brasil é uma palavra muito, muito maluca, eu ainda gero essa oportunidade de distribuição de riqueza. Porque o Brasil não falta riqueza, o que acontece é distribuição, e a terra está no centro da mudança dessa equação. A terra hoje no Brasil é um concentrador de riqueza. E é exatamente o contrário, a função social dela é outra, pelo contrário, é de distribuir riqueza. Então a agrofloresta acaba sendo uma possibilidade que junta todas essas frentes. Mas aí é com a minha visão de advogada muito mais política do que ali na terra mesmo. Mas eu acho que o elemento central para a gente entender não só a agrofloresta, mas a agroecologia como um todo, é pensar a diversidade. Acho que para quem tem uma ideia do campo e pensa, por exemplo, a gente andando aqui pelo interior do estado de São Paulo, a gente anda e é cana, 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 laranja, 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 eucalipto, eucalipto, eucalipto. Quando a gente fala de agrofloresta, a gente pensa num modelo que é um modelo extremamente diverso. E essa diversidade ela envolve a produção de alimentos, a produção de madeira, a geração de crédito de carbono, o trabalho de mulheres e jovens, a condição de você garantir um espaço em que se produz alimento para a família, de novo, se produz excedente e com isso você causa um impacto de recuperação de diversidade. Então você tem agrofloresta, quando a gente fala de agrofloresta e de agricultura, talvez a gente pense muito nessa ideia da produção de vegetais, mas na verdade a gente tem um ecossistema estabelecido e extremamente complexo. E a agrofloresta ela usa justamente desse conhecimento milenar nosso de convivência com a floresta em pé, né? E de convivência, de poder saber quais plantas sombreiam, qual planta que se dá melhor, onde são os espaços que você pode produzir grãos, hortaliças. Nós temos uma experiência aqui no estado de São Paulo, que é um assentamento que se chama Mário Lago, que é na periferia de Ribeirão Preto. É um assentamento que cada família, por exemplo, tem 2 hectares de terra, que é uma quantidade pequena de terra, e eles estão numa zona de recarga e afloramento do aquífero Guarani. Foi um dos primeiros assentamentos do estado, do Brasil, na verdade, a serem conquistados porque naquelas águas, pela recuperação da água e pela possibilidade de impacto ambiental, porque a produção de cana-de-açúcar naquele lugar contaminava o aquífero Guarani e causava um impacto super negativo. Então a gente tem lá uma experiência de agrofloresta e lá as famílias, além de entregar para alimentação escolar, por exemplo, com alimentos hortifruti, fazem cestas. Então, entregam para a população urbana na forma de cestas, e essas cestas extremamente diversificadas, de 18, de 20 produtos, que vão e dialogam com o nosso hábito alimentar de fato. Então, quando a gente vai no supermercado, que a gente olha cenoura, tomate, batata, cebola, né, a cesta nossa, e alface, né, a gente tem uma possibilidade infinita de alimentos que podem ser cultivados dentro da agrofloresta. E aí a agrofloresta é um braço, né, uma parte daquilo que a gente entende de um movimento maior que a própria agroecologia. Tá. Mas para voltar para um ponto importante do tema que a gente tem trazido no Eloquente. Tem escala? É possível escalar? Né? Ou a gente está falando de pequena produção localizada? Até onde a gente consegue chegar com esse modelo? Bom, acho que primeiro tem
A perspectiva de escala passa, né, de novo, por arranjos que vão além da produção, né? Não adianta você fomentar a produção se você não tem um mercado minimamente ali estruturado, a logística, né? Então, acho que um primeiro aspecto, ainda não se chegou na escala, na lógica, né, da possibilidade que a floresta em pé tem. E aí, olhando, vamos que seja focalizado na Amazônia, mas dá para trazer para a Mata Atlântica e para outros biomas, né? A gente ainda não aproveita, o modelo de uso, de olhar para a floresta ainda não aproveita toda a riqueza que ela tem. Então, há ainda um campo aí de desenvolvimento. Mas esse campo de desenvolvimento passa, claro, por fomento à produção. A própria implantação, né, de sistemas agroflorestais, ela é algo ainda que demanda capacidade técnica, demanda sementes, demanda investimentos. Esses investimentos, o retorno não é tão imediato, precisa ter uma certa combinação de créditos e fundos ali diversos para poder, de fato, mas quando a gente estava aqui conversando sobre a Política Nacional de Alimentação Escolar, quando você tem uma política pública, por exemplo, de peso, como num país como o Brasil, que é um grande consumidor público de alimentos, se ele usa isso como um indutor, garantindo compra, e a partir dessa garantia de compra, uma compreensão, e aí toda uma combinança, né, entre setor privado e setor público, de que essa cadeia precisa ser estruturada, a resposta disso pode vir muito rapidamente. Então, modelos existem, mas por uma condição o que se privilegia enquanto, né, modelo de produção, não é Fundo Safra. Vamos pegar, o Plano Safra é um dos planos de subsídio, né, são 400 bilhões, é um valor muito alto, né? Quanto que é o Plano ABC? Né, que é o plano também um crédito rural, público, que fomenta a agricultura de baixo carbono. Do ABC, quanto que vai para a agrofloresta? Né? É quase nada. Então, não adianta a gente discutir escala só pautado num olhar do modelo produtivo. A agrofloresta pode ser escalada se houver todo um arranjo, né, que vá e que fomenta essa escalabilidade. E ele é possível, ele vai acontecer. Eu acho que, inclusive, as discussões globais sobre segurança alimentar, elas chegaram num patamar, né, que está começando a perceber que esses processos precisam ser rapidamente mudados, porque o risco ao qual a sociedade, a humanidade como um todo se colocou, infelizmente não só associado à miséria, né, é de tal ordem, né, que a gente está vendo esse movimentar, os fluxos de investimento começaram a se movimentar. Então, essa escala vai chegar, mas ela não é mágica e ela precisa remar contra a maré. Então, se a gente conseguir, né, mudar ainda estamos nos pequenos provas de conceito, mas berrando que precisa se conectar com outro tipo de política para poder chegar lá. Agora, a principal lição aí que eu extraio do que você fala é a visão sistêmica que é necessário ter. Eu não aumento só a escala de produção, né? Isso vai redundar em logística, em distribuição, inclusive em hábitos alimentares que precisam ser revistos. Tem um ponto que de maneira indireta você falou, e eu queria ouvir vocês duas também, que é a questão de pesquisa. De novo, eu observo que do ponto de vista urbano, essa imagem bucólica que a gente tem do campo é que se semeia e nasce, mas tem uma deficiência muito grande em pesquisa também quando a gente vai para esse outro tipo de prática, né? E o agricultor precisa desse respaldo. Acho que até voltando para a ideia da escala, eu acho que é importante a gente pensar nos desafios que a gente tem para chegar nessa escala, porque de fato é um processo de uma transição e de um caminhar que a gente não vai conseguir fazer tudo de agrofloresta de hoje para amanhã. Mas a gente precisa dar passos, por exemplo, quando a gente pensa na produção de grãos. Então, a gente tem duas experiências que para mim são muito importantes. Por exemplo, a experiência da produção de arroz orgânico no sul do Brasil, que ficou bem famosinha no último semestre aí, mas é de fato uma experiência bastante rica, porque é uma experiência que assentamentos de reforma agrária sendo os principais produtores de arroz orgânico da América Latina. Da América Latina. Isso não dito pelo movimento, mas dito pelo Instituto de Produção de Arroz do Rio Grande do Sul, né? Então é um órgão público que reconhece, né, e que mapeia toda a produção de arroz na América Latina e define que nós somos o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. E a gente faz isso, não faz um modelo de agrofloresta, a gente faz um modelo que é um modelo que pensa a produção
um hábito de produção de determinada região, que é uma produção de arroz, mas em vez de colocar agrotóxico e adubo na água, que vai abastecer Porto Alegre depois, faz todo um arranjo ecossistêmico para que aquele impacto seja reduzido. E eu sou produtora de feijão, então vocês vão me ver falando de feijão o tempo inteiro. Mas a condição, por exemplo, de escala é a gente ver assentamentos deixando de produzir feijão por ausência de política pública e passando a produzir soja transgênica, porque quem define o que vai ser produzido é o pacote tecnológico e é quem fornece o crédito. Então a gente tem uma experiência de produção, por exemplo, agora de feijão e milho, então um arranjo produtivo que é muito comum para o agronegócio. Então na região onde eu moro a gente consegue fazer 3 safras no mesmo ano, na mesma terra. Então a gente planta feijão, milho e trigo, que é uma agricultura extremamente articulada, mas extremamente ofensiva, porque você repete os mesmos plantios e com uma base tecnológica muito grande, mas que exige da gente uma demanda por pesquisa, linkando agora com a sua segunda pergunta, imensa, porque agora a gente está usando, por exemplo, atuando num elo da cadeia produtiva que a gente não tinha acúmulo até então, que é a produção de bioinsumos. Então, é a gente reproduzir fungos e bactérias que já existiam na natureza e, em vez de pulverizar o inseticida, a gente pulveriza um fungo e uma bactéria que são inimigos naturais das lagartas, por exemplo. Então, a gente reduziu o uso de agrotóxico na produção do feijão, ainda que com feijão convencional, em cerca de 40%, só com o uso de uma tecnologia que é uma biofábrica. E isso demanda pesquisa, demanda professores, demanda a universidade parceira e demanda a iniciativa privada parceira também. Porque nós temos agora um processo de fornecimento de milho orgânico para uma granja que vai produzir ovos orgânicos e, por isso, garante que a gente produza o milho orgânico e, por isso, produza milho e feijão também. A gente sabe que, no caso de animais, muitas vezes a produção de animais em regime orgânico está limitada pela ausência de ração. Exatamente. Que a lei exige que a cadeia seja toda fechada. Então, assim, que é esse desafio da pesquisa nos diversos elos da cadeia produtiva e com o horizonte da gente fazer uma transição e uma transformação do modelo produtivo. Acho que é esse caminho. E quando a gente faz agroecologia, a gente exige uma complexidade muito maior do que o pacote que diz semente X, o agrotóxico Y, a quantidade de adubo tal, Então a gente está tratando de produzir uma bactéria que vai ser inimiga natural de uma lagarta, Então, Isso é revolução verde, Talvez seja a revolução verde de verdade, a verdadeira, A Ana mencionou Revolução Verde, enfim, não sei se todo mundo que está vendo e ouvindo a gente conhece, mas quando a gente fala de Revolução Verde no conceito atual, é um processo que aconteceu na primeira metade do século passado, pós-guerra ali, que incluiu mecanização, uso de agrotóxicos, e melhoramento genético, que obviamente permitiu um enorme aumento de produção, mas muito localizado em algumas culturas. Acho que teve algum mérito. O Norman Borlaug até ganhou o Nobel da Paz, na década de 70 por isso, mas mostrou seus limites do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social, Aí quando a gente olha para esse outro tipo de pesquisa, que está mais ligado a olhar realmente de maneira menos generalizante, olhar para a Terra, aqui neste lugar, qual é a solução que eu encontro que não necessite necessariamente de agrotóxico, e aí, assim, de fato, a gente tem uma revolução acontecendo. Sabe que uma coisa que eu acho legal dessas conversas que a gente está tendo é que, assim, a gente tem uma dimensão de gravidade dos problemas, voltando até o que eu comentei no começo. Brasil de volta ao mapa da fome. Mas todas essas conversas, a gente tem trazido uma perspectiva de que tudo que precisa ser feito, a gente já sabe, E aí isso traz esperança, é bom saber que a gente sabe o caminho e estamos aí quebrando pedra para conseguir implementar, Mas, Sandra, eu acho que traz esperança, mas também tem que trazer um pouco de pragmatismo, porque há muitos anos que se sabe, mas como que eu acho que o que talvez a gente não saiba, e aí até eu vou fazer um complemento da tua pergunta sobre pesquisa, é qual é a engenharia política, econômica que a gente precisa fazer para, de fato, colocar esses saberes numa prática de escala, e escala quando a gente fala não só numa perspectiva produtiva, produzir bastante, mas escala que se torne um modelo
hegemônico, né, um modelo econômico a partir do qual, enfim, a gente vive, né, algo que se institucionalize. Aí eu trago uma outra dimensão de pesquisa, até porque a Ana já trouxe muito bem, né, sob a ótica dos sistemas mesmo produtivos, mas que é essa dimensão de pesquisa econômica. A gente precisa explicitar muita coisa que está escondida, né, e que a sociedade não enxerga, para poder ajudar tomadores de decisão, que são sim os governantes, né, mas também aquelas pessoas que estão, enfim, as governanças, a política com P maiúsculo, as governanças privadas, poderem tomar melhores decisões em como efetivamente fazer, né, desse processo. Então, por exemplo, você tem hoje como mapear quem está consumindo o desmatamento. O Brasil, ele tem basicamente o desmatamento da Amazônia se deve à pecuária. E a essa pecuária extensiva, que é quase, não dá nem para dizer que ela é em si o final do uso da terra. Exato. Tem muito vínculo com especulação imobiliária, depois uma hora da outra aí vai virar alguma agricultura de grãos, né? Mas enfim, pecuária. Quem está consumindo essa carne? São Paulo. As cidades amazônicas, né? Como que a gente mapeia esse processo e consegue de alguma forma dar informação para a gente reverter esses ciclos? Quem está consumindo conservação? Quem está consumindo conservação? Como que a gente traz as cidades amazônicas, né, para essa discussão? Não, estou falando Amazônia, mas pode estender para Caatinga, para a Serra da Mantiqueira, para todos os biomas do Brasil, porque todos são importantes nessa lógica de equilíbrio social e climático que a gente está colocado aqui. Então, também a pesquisa socioeconômica aliada ao... E por isso que a agroecologia é tão bonita, porque a agroecologia está lá, o movimento orgânico, né, até que teve muito avanço tecnológico, mas não se compara, quando você comparar um montante de dinheiro empreendido em transgênico e em orgânico, você vai, né, uma discrepância absurda, né, do tanto, mas ok, agora vem a agroecologia e fala, não basta não usar agrotóxico, né? Eu tenho que ter um olhar sobre o uso da terra, né, como algo que não só deixa as pessoas saudáveis, mas as pessoas felizes, né? E aí só um último ponto, o modelo de produção da monocultura, da forma como é fomentado pelo Estado brasileiro via crédito rural e políticas de desenvolvimento e também toda essa lógica de concentração da terra gera externalidades econômicas altíssimas que são pagas pela sociedade e a gente não fala disso. Então, só trazer essa outra dimensão. A gente precisa explicitar, né? O rio poluído é um problema público. Quem poluiu, muitas vezes, é uma propriedade privada ali. Né? Ele ganha... Esse é o centro do conceito de externalidade. Exatamente. Né? Você externaliza o ônus e internaliza o bônus. Então, essa lógica precisa vir à tona e precisa ajudar a gente a pensar melhor nesse uso da terra como cidadãos, mas junto com seus governantes também, com quem está na terra, com o setor privado, ninguém, né, não é excluir de forma nenhuma, é uma grande combinação aí. Agora, a gente falou muito de Brasil, esses dilemas de maneira geral que vocês trouxeram são dilemas de agricultura no mundo todo, com uma ou outra especificidade, a gente, não é só o Brasil que passa por isso, né? Não, infelizmente, né? A América Latina como um todo, né? A África, numa condição agora de um processo, né, de construção de revolução verde, de levar formas, né, de exploração do território africano. A revolução verde nesse modelo do século passado para a África, né? E processos, né, que levam a gente, na verdade, no mundo inteiro a questionar o que é a tal da sustentabilidade, né? Então você pega a agricultura na China, na Índia, né? Quais são os modelos, né? O que a China está falando, por exemplo, com relação à soja? Que para a China já não faz mais sentido comprar soja que é transgênica produzida do desmatamento, porque faz esse caminho de observar. Então a China está dando sinais de que quer soja convencional e que quer mudar esse padrão. E a China dando esses sinais fortíssimo. É fortíssimo porque vai interferir na cadeia como um todo, né? E interfere de fato porque nós estamos falando do principal mercado consumidor do mundo, né? Agora, que sentido tem, por exemplo, Sandro, a gente mandar navios e navios de soja para a China e trazer feijão preto da China para cá? Tem alguma coisa errada. Que sustentabilidade é essa, né? E aí eu acho que é esse modelo que a grande questão que está colocada, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é que sustentabilidade é essa que a gente está falando. Né? É uma sustentabilidade que é ambiental, que é social, que é econômica, mas ela tem que ser uma sustentabilidade ética, que vá para além do discurso de dizer, estamos fazendo um plantio de, sei lá, um monocultivo sustentável, mas você tem que
questionar que sustentabilidade é essa, até onde atende. Né? Você tocou num ponto que no fundo era a minha próxima pergunta, porque para a gente ser realista, né, essa mudança que vocês trazem, ela não acontece de hoje para amanhã. A gente não vai acordar amanhã com o mundo mudado. Isso significa que a gente convive por algumas décadas, não sei quantas, com este modelo e com a transição. Isso não exime este modelo mais convencional da grande agricultura, de monocultura, de também melhorar as suas práticas, né? E a gente nota, inclusive por pressão internacional, como essa que você mencionou, que a indústria, agricultores começam a se mexer. Então, mesmo que tenha algo fundamentalmente errado com o modelo, a gente também tem avanços guardadas as proporções em sustentabilidade desse tipo de cultivo, né, para ser justo. Muitos, desculpa. Você pode? Legal, conta um pouco disso, Fabiola. E eu acho isso também importante, né, para a gente não... numa lógica sistêmica, né, você muito mais organiza as peças do tabuleiro do que exclui, né? Você está certo, você está errado. Não tem isso. Então, não é dizer que o modelo, né, de uma produção, papel celulose, soja, das commodities em geral, ele seja como um todo negativo de forma nenhuma. Ele traz muita riqueza e traz... E agora, o que é interessante que a gente tem percebido? Quando até esse modelo começar a perceber e entender o que deveria já ser um saber tradicional, a interdependência da relação climática e hídrica que o seu próprio negócio tem, naturalmente isso vai movimentar. E a agricultura brasileira ela é extremamente tecnológica, ela é muito avançada. É um dos setores, não é à toa, é um setor muito capitalizado. E quando começa a se perceber que sustentabilidade e produtividade podem caminhar juntas, eu produzo mais num hectare, eu diminuo a pressão pela terra, eu produzo mais num hectare, eu potencialmente sequestro mais carbono no solo, eventualmente num tal mercado de carbono eu posso gerar mais uma receita, eu preservo, né, ou já era para ser, mas eu regularizando a minha área, né, de preservação permanente, minha reserva legal, tá lá o Código Florestal que exige, eu restaurando aquilo, gero carbono, consigo... Só que essa restauração, ela melhora todo o sistema hídrico da minha propriedade. Então, esses conceitos de propriedade funcional, de restauração de paisagem, são nominhos técnicos, mas que hoje, agricultura regenerativa, enfim, mas que hoje é muito possível você, na escala de propriedade e na escala de paisagem, melhorar muito o relacionamento interno, né, dessa lógica entre floresta, áreas que têm que ser preservadas, cursos de água e áreas de plantio, e com isso ganhar mais. Então, agora, a transição ela não vai acontecer só a partir daí, porque ainda há uma motivação muito focada na questão econômica. Né? Então, se a gente, eu tenho falado assim, se não houver, né, um olhar que transborde o econômico per se, né, e que, enfim, traga alguma dimensão de fim, sim, social, de fim, sim, ambiental, como talvez até prioritários em relação a um determinado fim econômico, a gente não vai, essa transição não vai acontecer na urgência que ela precisa acontecer. A gente tem crônica de uma catástrofe anunciada, inclusive para a própria agricultura. A seca é realidade, não é papo. A gente tem na Europa a maior seca dos últimos 300 anos, se não me engano. Né? Né? Mesmo aqui, né? Já a gente está tendo esse ano as queimada na Amazônia, né? Um ambiente como aquele, mas enfim, já são assim, dos últimos 500 anos. A gente já está falando de uma mudança e a agricultura é um dos primeiros que vai sentir esse impacto. Não tem como, ela está intrinsecamente ligada à terra. Por isso que já deveria ser um saber tradicional, né? Já sente, né? Porque na verdade, por exemplo, você pega as seguradoras de produção de grãos, por exemplo, que gastaram ano passado por perda por seca do Rio Grande, na região sul do Brasil e até sul de São Paulo, porque faz um seguro agrícola que conta com um regime histórico e que o ano passado sofre uma seca danada e as seguradoras se desesperam, né? Porque como que a gente vai fazer seguro agora se está tudo perdendo por conta da seca? É aquela história das catástrofes climáticas que a gente passa, que você ouve no noticiário, né? A média histórica não previa. O problema é que a média histórica está completamente conturbada pelas mudanças, né? É isso mesmo. Eu acho que um elemento desse também da gente olhar, né? Por mais que eu acho que tem esse caminho de como que a gente constrói essa transição pensando, né, no ambiental, lógico, no econômico, mas eu queria destacar a questão social, assim, como que a gente pensa
numa produção que, de fato, reverta, né, a condição de miserabilidade e de desemprego no que a gente vive. O nó que a gente vive, por exemplo, nessa agricultura da monocultura, é você cada vez menos precisar de gente trabalhando. A revolução, né, que está imposta, né, tecnológica que está imposta para o campo, tira um trabalho que é um trabalho extremamente degradante. Por exemplo, se a gente pegar o trabalho do corte da cana, trabalho desumano, né, um trabalho que morreu muita gente cortando cana, né? E aí você põe máquinas que substituem um número enorme de trabalhadores, mas e aqueles trabalhadores, eles vão para onde? O que eles vão fazer? O que vai ser feito daquela massa de pessoas que está sendo descartada? E essa ideia de descarte humano também que a gente não pode admitir numa prática de uma sustentabilidade, né? A terra brasileira ainda é muito curioso, né? Porque é isso, não só você tem uma condição de ainda botando qualquer graveto nasce, né? Isso, se a gente compara no mundo inteiro, tem muito mais dificuldade tecnológica, né? E muitas vezes e a gente não consegue, como país, entender que essa é a nossa riqueza, né? A nossa riqueza está exatamente nos nossos ativos ambientais. E como que a gente reverte isso para a sociedade, né? Os estados da região norte tiveram um modelo de ocupação nos últimos 100 anos, mas 40 do final do século passado, pautado no uso, né, na lógica de exploração, né? Então, eu olho a floresta como terra, eu tiro madeira, eu extraio tudo que eu tenho que extrair, não penso em como aquilo, né, vai degradando, acaba vir uma terra mais valorizada. E todos esses estados desceram no ranking de contribuição para o PIB brasileiro. Então, comprovadamente, o modelo econômico implantado não foi um modelo que gerou riqueza e nem que distribuiu, então, vou nem dizer, né? Nem chego aí, mas certamente menos ainda. Tá claro isso, né? Só que a mudança da chave, ela é uma mudança que passa, né, por guerras de titãs, assim. Então, eu acho que... E o mercado internacional pode ser um grande parceiro, mas a gente não pode esquecer que toda essa dimensão hoje se colocou no centro das discussões geopolíticas e muitas vezes não declaradas, não explicitadas. Então, tem que ser... É uma guerra de titãs, assim, é uma coisa que tem que estar muito atento, né? Os Estados Unidos, ele é hoje o segundo, a gente briga, Brasil entre soja e gado, com os Estados Unidos para ser o primeiro e o segundo maiores produtores globais, né? Os Estados Unidos, quando vai falar sobre uma lei ambiental, não está necessariamente só olhando para o aspecto... Essa dimensão geopolítica, eu acho que a gente ainda precisava ter, enquanto projeto de país, entender a nossa força, mas se colocar no tabuleiro político, geopolítico, a partir dela de uma forma... E o que a gente não está fazendo em absoluto, né? Não vou nem... em absoluto. Então... passa, eu acho, muito, muito para que chegue, inclusive, como um projeto, né, que efetivamente seja um projeto de riqueza para o nosso país, para o nosso povo, né? Que não é. Bom, agora é a hora da dica eloquente. Para quem se interessou por esses assuntos que a gente conversou aqui, qual é a dica de filme, livro, série, álbum que vocês têm para as pessoas entenderem melhor dessa temática? Para mim, eu acho que tem algumas questões que são muito chave, assim, que eu acho que a gente precisa discutir enquanto país. Eu li um livro recentemente que mudou muito minha percepção de um elemento que nós pouco falamos aqui, que é o elemento do racismo, que é a questão do papel dos negros no Brasil e essa questão de como que essa agricultura ela vem articulada desde um período colonial e que é a base da estrutura da nossa sociedade. O livro que eu queria destacar é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é maravilhoso. E um outro, talvez um pouco mais técnico, mas que traz esse elemento da fome como algo que para mim também foi um livro muito revelador, que é o livro do Josué de Castro, Geografia da Fome. É um clássico, que é um clássico e que coloca para a gente essa questão que o nosso problema não é a produção de alimentos, é a distribuição de alimentos. Então, como que a gente garante, né, que essa distribuição de alimentos aconteça e mate a fome de quem tem, né? Tem uma cidadezinha que é muito especial no meio dessa história toda, que é Extrema, que além de ser uma cidade linda, né, ela ali tem uma série de experiências, é um município campeão, vamos dizer assim, né, da região, mas aí para pegar a serra na parte mais mineira, começo ali, tem muita coisa que dá para visitar ali, e inclusive como política pública, tem toda uma ideia bastante interessante. Mas aqui no Vale, né, no Vale do Paraíba, a gente tem muita
muita produção, a banana mesmo do Vale do Paraíba, há muito tempo abastece... do Ribeira. Vale do Ribeira, desculpa, tem também Paraíba, mas o Vale do Ribeira abastece há muito tempo as escolas. Então, depois a gente pode, no site, tanto o WRI, se quiser, legal. A gente tem muita informação. Tem um projeto que chama Caras da Restauração, é um projeto bonito, só colocar lá Caras da Restauração, acho que WRI já aparece, e vai contar as histórias de muitas dessas propriedades, dando dicas de como chegar, mas aí de norte a sul do Brasil. Mas a gente precisa trazer repertório, a gente precisa mostrar que existe, né? Tirar só da discussão crítica que a geografia da fome traz e que ela é importante, né? Mas também criar um repertório, acho que de identidade, de afeto, sabe? De pertencimento a esse campo que é nosso, né? Essa floresta que é nossa, né? A gente precisa realmente criar laço de amor, assim, porque e de conhecimento, mas tá lá, tá acontecendo. É preciso um romantismo pragmático, né? Criar o laço de afeto, mas também atuar. E aí eu queria aproveitar isso e pedir uma dica extra, então, para vocês. De novo, considerando que muito do nosso público está em centros urbanos e centros urbanos sofrem desse distanciamento. Como morador de uma grande cidade, além, por exemplo, de visitar, conhecer mais, o que são 2, 3 coisas do ponto muito de vista pragmático que a gente pode fazer para incentivar esse modelo que a gente está falando, que é um modelo que traz maior equilíbrio? Eu acho que é importante a gente pensar também que relações de consumo que a gente estabelece, né? Que tipo de... Quem tem condição de escolher aquilo que come, tem que escolher aquilo que come e tem que olhar o que está por trás daquele produto, né? Tem que olhar o que traz por trás, porque aquilo não é só um produto, aquilo é um alimento. E aquilo é um alimento que não é só para o corpo, é um alimento que reproduz uma lógica da sociedade como um todo. Então, em vez de você, de repente, né, pensar num produto que... questionar se aquele produto tem trabalho escravizado, se aquele produto desmata, se aquele produto... questionar aquilo que a gente está consumindo. A partir disso, acho que a gente começa a dar uma dica do que vai ser esse caminho de conhecer outras coisas. Porque é o momento que você pega um pacote e vê lá, isso aqui é produzido por uma indústria X, ou isso aqui é produzido por uma cooperativa, vou até essa cooperativa e vou conhecer essa cooperativa e vou me aproximar desse processo, eu acho que é importante. E aí a gente alimentar esses circuitos curtos da economia também, né, de garantir que você saiba de quem que você está comprando, enfim. Um Brasil onde cidade, floresta e campo vivem numa boa, todo mundo tem o que comer, né? E a gente induz isso via consumo. Legal vocês terem trazido isso, porque conecta até com a temporada anterior do nosso podcast, que a gente falou sobre o que era possível para o consumidor. Olha, agradeço demais, foi muito legal, aprendi bastante, estou saindo aqui refletindo sobre o que vocês falaram. E eu espero todo mundo no 4º episódio do nosso podcast Eloquente, o podcast da Socioeconomia. Lembrando que novos episódios estão disponíveis no YouTube e no Spotify, tanto em vídeo como em áudio. Até a próxima!